Então, George Orwell, ele fala nesse livro que foi proibido, como também outro livro dele, A Revolução dos Bichos, entrou no índex da Igreja Católica e de outros índices aí. Ele falava do perigo da vigilância em massa, do perigo do controle do pensamento. Ou seja, nós estamos voltando aqui, nesse romance de George Orwell, a exatamente a confusão de Zeus e Prometeu. E George Orwell, na construção desse romance, como eu disse, ele imaginou o pior estado possível, mas na época dele, depois do nazismo, o que de pior existia na sua concepção era o bolchevismo. Ou seja, ele imaginou esse estado horroroso que no ano 1984 iria, no seu romance ficcional, dominar toda a Terra, através exatamente do controle de massa, do controle do pensamento, da vigilância de todo mundo. Mas nessa época não tinha computação, ele não imaginou o estado cibernético nos seus detalhes, mas o impressionante é que ele vislumbrou isso tudo. E assim, George Orwell e os críticos da sua produção literária achavam que ele estava desenhando no romance 1984 esse pior governo possível como sendo aquele que a União Soviética estava agora tentando exportar para o mundo no âmbito da Guerra Fria. Por quê? Porque na ótica de George Orwell, os bolcheviques fizeram bem antes de Hitler algo tão horroroso quanto o que Hitler fez. Quando Lenin, Stalin, Trotsky e outros do Politburo russo assumiram o poder através do fuzilamento do czar e seus familiares, não demorou muito, a Revolução Comunista na Rússia foi imitando, em termos de terror, a Revolução Francesa, ocorrida uns bons séculos antes. Por quê? Porque quem se posicionava contra qualquer atitude tomada por Lenin, Stalin, ou seja, pelo Politburo, na verdade era Lenin que estava à frente no primeiro momento, Trotsky, simplesmente era morto. Quando Stalin assumiu, Stalin mandou matar todos os professores. Depois mandou matar todos os poetas, todos os artistas. Ou seja, é uma maluquice essa coisa do poder exercido por figuras que não têm o menor escrúpulo, não têm nenhum valor moral a lhes dignificar a conduta. Então, George Orwell, quando ele produziu 1984, como sendo o romance em que ele retrata o que ele ficcionou como sendo o pior governo possível, todos, e ele próprio, imagino eu, achavam que estavam definindo ou redesenhando o que eles haviam visto lá na Revolução Comunista, ocorrida ainda na segunda década do século passado, e juntando isso aos horrores do nazismo, ocorrido na Segunda Guerra, bem depois da Revolução Comunista, o nosso amigo Orwell juntou tudo isso no livro 1984. E qual é o detalhe? O detalhe é que nós estamos descobrindo, em pleno século XXI, que não foi a União Soviética que foi descrita no romance 1984, foi os Estados Unidos. E por que é que hoje todos os críticos sabem disso?
Porque teve um Prometeu nessa história, que é Edward Snowden. Snowden, quando o nome dele surgiu pela primeira vez, apareceu nos termos em que o nome de Prometeu lá atrás também foi agraciado. Traidor da pátria, filho dessa, filho daquela, vergonha para a nossa nação, entregou ao estrangeiro os segredos dos Estados Unidos, ou seja, fizeram com o cara um projeto de difamação e de perseguição, porque como ex-agente da NSA, a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos, que trabalha junto com a CIA e com o FBI, Snowden, ele trabalhava na NSA. E ele percebeu o quão sujo era e é a maneira como certos sistemas de vigilância em massa, na época produzidas por essas forças do governo dos Estados Unidos, estavam acompanhando, e em menos de 20 segundos qualquer cidadão da Terra tinha todos os seus dados facilmente colocados no monitor do computador dele. Então, quando ele percebeu que a vigilância em massa estava disponível para o governo dos Estados Unidos e que só faltava entrar nisso o tal controle do pensamento humano através de uma série de novos procedimentos dessa área, mas o pior é que também isso ele chegou a perceber que estava sendo feito, ele tomou uma opção, ele fez uma opção, ele poderia continuar ali no seu emprego, recebendo a sua grana, mas ele resolveu se pôr em risco total, sem a proteção de ninguém. Ah, não, mas ele pegou essas informações e vendeu, como o governo dos Estados Unidos acusou na época ele de ter feito, mas ele não vendeu. Ele simplesmente mostrou ao mundo que nós já estávamos vivendo exatamente naquilo que, entre aspas, o romance de Orwell desenhara como sendo o pior tipo de Estado possível. Só faltava o grande irmão na época de Snowden. Mas Trump aparece agora que eu digo, esses últimos, desde 2016, que nós humanos lidamos com esse, entre aspas, Big Brother, grande irmão, que de irmão não tem nada, é só um ser humano absolutamente prejudicado na sua consciência, é um ser que nem humano mais eu o considero, é só alguém desumanizado pela sua própria loucura, pela sua própria incapacidade de desenvolver algum humanismo naquilo que pensa, diz e faz. O fato é que hoje nós humanos ficamos olhando uns para os outros e eu me espanto mais com os seguidores de Hitler do que com o próprio Hitler. Eu me espanto mais com os seguidores de Stalin do que com o próprio Stalin. Eu me espanto mais com os seguidores de Mao Tse-tung do que com ele próprio. Porque esses três caras que eu citei aqui mataram mais de 130 milhões de pessoas em 2 décadas. E é impressionante como os seguidores deles é que fizeram isso e fizeram isso com honra.
essa palavra honra aí é complicada, com algum tipo de orgulho, porque eles se achavam do lado do bem, do lado certo. A gente não sabe nem contar mais cadáveres, porque se a gente soubesse, a gente viria que uma quantidade de cadáveres, depois de 2, 3, 4, 5 cadáveres, já é estranho. 50 cadáveres amontoados é estranho, mas ainda 500, pior ficou 5 mil, 5 milhões, 5... Quando a gente vai na escala da estupidez humana e vê verdadeiros criminosos, bandidos, mafiosos, disfarçados de presidente de república, de pai de família, de fervoroso devoto de Jesus, de Deus, o que seja. Quando a gente vê essas figuras e vê a quantidade de coisas horrorosas que já foram feitas por essas figuras, mas a narrativa deles é de tal modo expressa que milhões endeusam essas pessoas. De novo, eu não consigo olhar muito para essas pessoas porque são facilmente identificáveis como desumanizadas. Não são humanos. São corpos humanos, mas tem bicho ali dentro. O bicho é uma metáfora para um tipo de ser terrível que se utiliza de um corpo humano, mas não é alguém que tem as emoções humanas do carinho, da ternura, da decência, da preocupação com algum escrúpulo, com algum valor moral, de não fazer aos outros o que eu não gostaria que fosse feito a mim. Essas figuras não funcionam com base nesses temperos psíquicos. Não são mais, ou se um dia foram, humanos. Esse é um dos dilemas do processo reencarnacionista, em que um determinado eu particularizado, um eu espiritual particularizado, cada vez que toma um corpo é uma desgraceira que a figura produz, e ainda assim continua produzindo. Então, assim, o que Snowden fez lá atrás, bem antes de Trump surgir, foi revelar a sujeira de um Estado que pousa do Estado mais democrático na Terra. Mas olhando para esse Estado, estranhamente é que os democratas e republicanos que lá disputam, sempre os democratas é que inventaram guerras. Os republicanos, quando assumiam, costumavam acabar com elas. Mas Trump até isso inverteu também. Mas, enfim, Snowden foi trucidado do jeito que o nosso amigo prometeu também foi. E sempre que um ser humano resolve romper, resolve estabelecer uma ruptura com algo que ele não mais consegue suportar, ser um agente daquilo ou interagir com aquilo, esse ser humano paga um preço grande. O preço grande começa pela estupidez dos seus contemporâneos, que, por questões de ideologia primitiva alojadas no seu psiquismo desavisado, esses humanos bradam, replicam o tempo inteiro na defesa do que pensam ser o correto, mas estão defendendo monstros assassinos. E o pior, brigam uns com os outros. Mas na hora em que você conhece tudo que o Snowden revelou, a primeira coisa que você faz é dar um freio de arrumação na velocidade com que você consegue julgar ou avaliar as coisas da vida e ter um pouco mais de prudência e procurar se informar. Porque as informações que chegam é só esculhambando aquele que revelou ao mundo
segredos que não podiam ser revelados, mas em fazendo isso, ele é um agente libertário da ignorância imposta sobre os humanos. Ah, isso é negócio de esquerda, de direita. O pior é que não é. E ainda que fosse, é só uma questão de definição. Mas não é por aí. Isso é acessório. O essencial da coisa é que você ter conhecimento e ter um nível de compreensão adequada sobre o conhecimento que você acha que tem é o que define isso que a gente chama fulano tem um tirocínio razoável, fulano tem uma lucidez razoável. Mas você ser de esquerda ou de direita ou ser de alguma coisa não significa nada. Significa apenas que você é prisioneiro da cota comum que roda na mente das pessoas associadas àquele tipo de fonte de informação. O ser livre é apanágio para poucas consciências. Infelizmente, ser livre paga o preço da solidão, da incompreensão e da agressão de todos os lados, já que você, em não estando em nenhum dos lados, recebe porrada de todo lado. É ridículo, mas tem o seu lado trágico. Snowden é um herói dos nossos tempos. Mas os heróis da Copa do Mundo ficam facilmente elegíveis. A dancinha de cada um, a trança, não sei o quê. Nós, humanos, estamos ferrados pela nossa falta de profundidade naquilo que seria a maneira como interagimos com a vida, naquilo que damos para a vida. Não é o que a gente recebe, é o que a gente dá para a vida. E isso, o que a gente dá para a vida, é exatamente a postura que de nós sai para ser marcada no ambiente em que nós atuamos, em nós mesmos e no ambiente. Então, assim, pessoal, lá atrás Prometeu agiu como Snowden agiu atualmente. A coisa é tão engraçada que quem deu guarida a Snowden para os Estados Unidos não prendê-lo foi Putin. Mas o engraçado é que Putin foi já da KGB, diretor da KGB, e depois se tornou presidente da Rússia. Então Putin já sabe muita coisa e também é alguém que transformou a Rússia em algo totalmente podre, tanto quanto a podridão que a gente vê nessa estrutura dos Estados Unidos. Então, assim, fazer o quê?